Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez juntamente com vocês. Estarmos estudando, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como de costume, todas as semanas estamos aqui a postar mais uma lição. Todas as semanas nós postamos as lições da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui com mais um trimestre, mais um trimestre do ano de 2017. Nós estamos entrando agora no terceiro trimestre do ano de 2017, deste ano que nós estamos agora. O tema da nossa lição, você está mostrando aqui para vocês estar vendo, Creio que alguns já compraram, já adquiriram a sua lição, mas está aqui apresentando para você mais uma lição da nossa CPAD. Essa aqui é a lição nova, a qual nós estaremos estudando. Para você que ainda não adquiriu nessa semana, você pode estar adquirindo ainda a sua lição. Nós começaremos no próximo domingo mais um assunto da nossa escola dominical. O tema do nosso trimestre vai ser a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Então nós iremos tratar a respeito qual é a razão da nossa fé, por que nós somos cristãos e no que nós cremos, qual é a base da nossa crença ou da nossa fé, no que nós cremos verdadeiramente, no que um cristão, um cristão pós-moderno, um cristão, ele acredita. Será que nós ainda continuamos acreditando nas Sagradas Escrituras, com base na nossa Bíblia, na doutrina dos apóstolos? Será que ainda nós acreditamos no partir do pão, Será que ainda nós acreditamos nesses pontos aí que fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala a respeito, do que nós devemos se basear aí? Então nós vamos aqui já entrar na nossa lição aqui. O comentarista dessa lição, desse trimestre, é o nosso pastor Ezequias Soares, comentarista dessa lição. O nosso sumário, ele vai tratar a respeito da primeira lição, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Essa é a primeira lição. Segunda lição, o único Deus verdadeiro e a criação, o único Deus verdadeiro e a criação. Terceiro, a Santíssima Trindade, um só Deus e uma só em três pessoas. O quarto, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5, a identidade do Espírito Santo. 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. 7, a necessidade do novo nascimento. 8, a Igreja de Cristo. 9, a necessidade de termos uma vida santa. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo. Lição 11, a segunda vinda de Cristo. Lição 12, o mundo vindouro. Lição 13, sobre a família e a sua natureza. Então nós temos aí essas 13 lições aqui para nós estarmos aprendendo a respeito da nossa fé. Então vamos lá, a nossa lição, lição de número 1, ela vai falar da inspiração divina e a autoridade bíblica. Então essa é a primeira lição. Mas antes de eu estar entrando aqui, gostaria de estar convidando você para estar conosco, nos assistindo. Esteja conosco aí mais um trimestre, nos ajudando aí. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe as nossas lições, deixe o seu like, deixe a sua inscrição lá no nosso canal. Não esqueça de fazer o seu comentário, porque o seu comentário é importante para nós. Então nós iremos estar respondendo conforme aquilo que você estiver perguntando ou querendo saber. Se você quiser nos criticar também, fique à vontade. Você tem liberdade para fazer aquilo que você colocar, que você tiver aí em mente. Mas só não vai falar palavrão, não vai xingar palavrão, porque esse canal é um canal de bênçãos, não é de coisas aí desse mundo aí que leva-nos à perdição. Mas se você quiser deixar seu comentário, alguma coisa, alguma crítica, pode deixar lá que nós iremos estar respondendo e procurando estar melhorando aí para estar ajudando aí. E você também, se tiver alguma
colocação que você queira nos ajudar, mande para nós, deixe lá o seu comentário para que nós possamos melhorar a cada dia. Então, muito obrigado pela sua presença, peço aí que vocês fiquem conosco até o final dessa videoaula. Amém? Então vamos lá. A primeira lição, inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Vou ser rápido, né? Porque é uma aula de apresentação, nós estaremos aí enfatizando melhor nas próximas aulas aí. O texto áureo, já entrando aqui, acompanhe conosco, né? Se você não tem a revista ainda, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então as Escrituras, ela foi e é, né, toda inspirada aí pelo Espírito Santo. Ela tem base divina, ela não é humana. As Escrituras, ou essa Bíblia, essa palavra que nós temos na nossa mão, ela é uma palavra aí toda inspirada, desde Gênesis, desde os primeiros capítulos de Gênesis até o Apocalipse, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Aí eu coloco, e os livros apócrifos? São livros históricos, né? Eles foram livros que foram historicamente escritos naquela época, né? Na época do Antigo, alguns da época do Antigo e alguns do Novo Testamento, porém não são livros considerados canônicos, não entrou aí no canon das Escrituras, porém são livros que são para pesquisa, né? Nós temos aí bases em alguns livros, né, que são ótimos para nós estarmos aprendendo alguma coisa, tirando, né, até mesmo para dar aí uma firmeza aí na nossa Bíblia, porque ele também são livros históricos que traz também alguns detalhes, alguns acontecimentos ali que prova a veracidade da nossa Escritura, sendo que eles não são, né, inspirados pelo Espírito Santo, mas são livros históricos, os livros considerados aí apócrifos. Vamos lá, então, a verdade prática nos diz assim, ó: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristã. Então, essa nossa Bíblia, ela é infalível, não falha, ela é prática, né, porque nós vivemos aquilo que nós verdadeiramente pregamos ou aquilo que nós ensinamos. Vamos entrar aqui na nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica está em 2 Timóteo, acompanhe na sua Bíblia aí, né, no Novo Testamento, livro de Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, que diz assim, ó, primeiro, verso 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia, ela é toda ela inspirada, tanto novo como o Antigo Testamento. Então toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ainda ela tem valia hoje, embora ela não seja base para nossa inspiração, mas como assim? Nós não temos mais o que inspirar. Ela já foi toda inspirada. Então, se nós escrevermos alguma coisa com base nas Escrituras, são pensamentos nossos, são filosofias nossas, porém aquilo que já está escrito, né? Aquilo que já está escrito desde Gênesis a Apocalipse são textos ali que foi deixado pelo Espírito, instruído por Deus, né? Deixado por homens ali que escreveram e que hoje nós usamos ela no nosso dia a dia, tiramos algumas coisas, porém a inspiração já aconteceu. Hoje qualquer coisa que tirarmos e escrevermos são pensamentos humanos. Logicamente que Deus, ele fala conosco através da sua palavra, porque ela é a palavra de Deus. Agora, não existe mais escritura. Fora das Escrituras não existe outra escritura inspirada, porque as Escrituras é essa que nós temos nas nossas mãos. Então vamos lá, na nossa introdução, para nós entrarmos aqui,
né? A nossa introdução diz assim: a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual, sua inspiração divina e sua sabedoria como única regra de fé e prática para a nossa vida, constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Então nós sabemos aí que ela é a nossa regra, a nossa carta magna, né? A Bíblia é a nossa carta magna. Nós conhecemos tudo que nós conhecemos através das Escrituras. E o primeiro tópico ele vai falar assim, revelação e inspiração. Ela vai tratar a respeito, né, primeiro da revelação, depois da inspiração, porque a Bíblia ela foi revelada, a palavra ela foi revelada, né, e inspirada. Ela foi revelada e inspirada pelo Espírito Santo, e ela foi a forma, né, de comunicação. Ela foi nos comunicada também. Então ela tem a revelação, a inspiração e a comunicação dentro aí das Escrituras. Então, sabendo disso, nós vamos aqui entender qual é a forma da revelação. A palavra revelação, apocalipse, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então, se nós não conhecíamos, se nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento, através da revelação, Deus fez-se conhecer o mundo espiritual através da sua revelação a nós. Então Deus ele se revelou, né? Ele se revelou primeiro a sua palavra, ele trouxe a sua palavra aos grandes profetas, né? Aos profetas da época do Antigo Testamento, e depois veio se revelar a nós. Gostaria de ler antes aqui um texto que se encontra em João, né? Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, ele tem algo interessante aqui para nós podermos entender aqui. É algo maravilhoso que ele vai falar aqui a respeito do verbo que se fez carne, da palavra, né? Lá no Gênesis, no começo de todas as coisas, no princípio de todas as coisas, fala assim que Deus ele criou todas as coisas, porque Deus ele fez todas as coisas e ele não fez sozinho, né? Alguém estava ali juntamente com ele na criação ali. Diz assim, João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, do verso 1 diz assim: no princípio era o verbo. Esse verbo aqui ele está dizendo a palavra dita, né? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então olha só que coisa interessante, né? Nós entendemos aqui, né? Que o verbo ele se fez carne. O verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então lá no Antigo Testamento a revelação se dá, né, diretamente de Deus aos seus profetas, porém no Novo Testamento já dá diretamente do Filho. Hebreus também, vamos ler Hebreus no capítulo 1 aqui também, livro de Hebreus, no capítulo 1, ele também vai nos dar algo interessante aqui no livro de Hebreus, no seu capítulo 1 aqui, que diz assim, verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, se lá no Antigo ele fala
através, né, Deus fala através dos seus profetas. Agora, nesses dias, nos dias de hoje, Ele nos fala através do seu Filho, né, que se fez carne, como João apresenta, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele fala, né, através do Filho ali aos seus discípulos ou à população daquela época. E a nós hoje Ele fala através do seu Espírito Santo. Continuando aqui, a inspiração, nós vamos entender aqui, né, a respeito da inspiração, a inspiração e a autoridade bíblica. Olha só, a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então nós vamos ver isso, Paulo falando isso lá em 2 Timóteo, que nós já lemos, né, 3, verso 16. A inspiração, olha só, nós temos base da inspiração da Escritura, nós temos base lá em Isaías, no capítulo 40, verso de número 8, que vai nos falar isso. E também Mateus, capítulo 4, verso de número 3, nós também vamos falar a respeito disso. Vamos lá, Mateus, capítulo 4, verso de número 3 ao 6, na tentação de Jesus. Então, na tentação de Jesus, você vai ver que é um ponto-chave para nós entendermos aqui a respeito da inspiração das Escrituras. Capítulo 4, verso 3 diz assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Olha só. Então Jesus, ele já nos afirma que tudo isso já estava escrito lá no Antigo Testamento. Então ele fala que lá nos Salmos 91 já estava escrito. Olha, está escrito. Né? Está escrito, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito lá no Salmos, capítulo 91. E verso 4: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou numa cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, verso 6: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Então você vai ver que aqui também é uma outra base aqui, que o próprio inimigo também comprova aí a veracidade ou a inspiração das Escrituras, porque ele mesmo fala: olha, tá lá escrito, né? Tá lá escrito no Salmo 91 que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e você não pisará em nenhuma pedra, ele te guardará. Então tá escrito. Então a Bíblia, ela é inspirada. Continuando aqui. O registro, a inspiração é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. E você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 13. Divinamente inspiradas são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptores ou receptáculos, né, da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então você vai ver que eles não falaram ou eles não escreveram por si mesmo, eles escreveram por inspiração do Espírito Santo. Agora, a forma a forma de comunicação ali verbal, né? O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolve por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. Então são alguns detalhes aqui que nós vamos entender como a Bíblia, ela se apresenta na forma comunicativa. Primeiro, a palavra se dá por meio da fala, né? Da fala entre pessoas, da visão e também das imagens. Então tudo isso traz ali a revelação das Escrituras. Agora, interessante nós entrarmos aqui, ele falou, né, da revelação, mas é interessante nós sabermos a respeito da revelação
da Bíblia e da forma que ela se apresenta, e nós vamos ver alguns detalhes que a Bíblia se revela ou ela fala para nós, ou ela nos apresenta. Primeiro, a Bíblia, ela nos apresenta o Pai que está no céu. Então essa é a primeira revelação e inspiração que a Bíblia nos traz. Ela nos revela ou ela nos fala, ela nos trata através do Pai que está no céu. Ela nos traz o entendimento do Pai que está no céu. Nós vamos ver isso lá em 1 João, no capítulo 1, verso 1. Né? Segundo, a natureza de Deus, que está lá em João. Nós vamos saber a respeito da natureza de Deus, que está em João capítulo 14, verso 9, 17, verso 26. A sabedoria de Deus, que está lá em Provérbios 8, 22, e o 9, verso 1. O amor de Deus, que está em Romanos capítulo 5, verso 8, né, que vai falar a respeito que Deus nos amou, né, nos prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O 5 aqui, a palavra de Deus, né, que está em João 17, 17, que nos revela a palavra de Deus. O nome é o novo céus e a nova terra. Então ela também nos revela e nos diz a respeito do novo céus e nova terra. Segundo Pedro capítulo 3, verso 14, e Apocalipse capítulo 21, verso de número 1. Então olha só, toda a Bíblia, ela é proveitosa, ou ela nos traz um aproveitamento em todo o seu conteúdo. Ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos revela aí tudo isso em justiça, que está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então olha, primeiro, ela é proveitosa para ensinar. Então a Bíblia ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia nos ensina ao caminho que devemos andar. Você vai ver isso lá em Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Então a Bíblia ela é proveitosa para nos ensinar o caminho. Salmo 119, verso 105 nos fala a respeito que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Então ela nos ensina, ela nos instrui e ela é luz para o nosso caminho. Segundo, proveitosa para corrigir. Deus nos corrige porque nos ama. Apocalipse 3, verso de número 19. Proveitosa para instruir. A Bíblia nos aconselha a dar ouvido à instrução de nossos pais. Provérbios 1, verso 8. Então, a Bíblia ela é proveitosa para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir em justiça. Então, ela tem esses detalhes aí. Então, continuando aqui, olha só que interessante. A Bíblia, a inspiração divina, né? Ela tem a sua autoridade, né? E ela tem a sua inspiração verbal. Então, ela também é a única regra de fé infalível, né, para nós. E ela também traz para nós a nossa conduta, ela nos ensina a respeito da nossa conduta e ela nos traz alguns preceitos aí que nós devemos seguir. Então, acredito que nós, andando segundo, né, os escritos, segundo o que está dito ali nas Escrituras, nós teremos aí uma vida proveitosa na presença de Deus. Conclusão, cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida. Então, temos aí em mente, né, que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que ela nos faz aí andar no caminho que nós precisamos andar. Então, desde já, quero agradecer. Continue conosco aí, né? Continue conosco, nos deixe o seu like lá, né? E fique conosco aí nas próximas lições aí. Então, desde já, quero te agradecer em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.